Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele. E eu quero compartilhar aqui com você uma reflexão que me trouxe uma certa esperança num momento de tristeza, aqueles momentos que nós ficamos mais cabisbaixos, desanimados. E eu quero compartilhar com você, para que você também compartilhe com outras pessoas que talvez estejam também assim, cabisbaixas, desanimadas, para que vocês também tenham esse incentivo que eu recebi quando Deus direcionou os meus olhos, né? Não é um texto, um versículo que eu tenha já lido muitas vezes, mas Deus direcionou os meus olhos para esse texto, para esse versículo específico que eu vou falar. E isso veio num momento muito propício para mim e eu tenho certeza que vai te abençoar também, porque mostra como a mente de Deus funciona diferente da nossa e como os olhos do Senhor contemplam coisas que muitas vezes nós não enxergamos daquela maneira. Eu quero compartilhar com você o livro de Zacarias, o capítulo 4, no versículo 10, vai dizer o seguinte: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aquele que despreza o dia dos humildes começos ou pequenos começos, se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esse versículo extraído do contexto do capítulo 4 e anterior vai nos mostrar quando o templo que tinha sido destruído estava sendo reconstruído, estava tendo um movimento de reconstrução do templo, guiada, conduzida, comandada por um homem chamado Zorobabel. Só que as pessoas que já tinham o conhecimento do templo anterior que tinha sido destruído, vendo agora esse novo movimento de reconstrução ou a feitura de um novo templo, estavam desacreditadas, porque existia ali algo que é muito comum o ser humano fazer. Existia ali uma comparação. Comparavam o que o templo tinha sido com aquilo que estava ganhando forma, estava começando a ser desenvolvido e chegavam à conclusão de que isso aí não é nada comparado ao templo grandioso que tínhamos antes. E é interessante que logo no começo desse versículo, essa mensagem é direcionada especialmente para esse tipo de pessoa. Aquele que despreza os pequenos começos, as pequenas coisas, ficará feliz quando vê o resultado mais para frente. Eu não vou mentir, muitas vezes eu desprezo os pequenos esforços, os pequenos começos, as pequenas vitórias, principalmente quando se referem a mim mesma. Eu reconheço que eu sou muito exigente comigo mesma e às vezes isso atrapalha. É muito importante até para que nós tenhamos um ânimo para continuar as nossas obras, as nossas metas, que nós valorizemos os pequenos começos. Porque todos os edifícios considerados os mais altos, os mais imponentes do mundo, eles começaram pelo óbvio, pelo térreo, pela base, estruturando, nivelando e de andar a andar, subindo, elevando, erigindo, edificando, até se tornar aquilo que hoje nós vemos. Todos começaram pela base, no chão, pelo baixo. E muitas vezes, creio que não só eu, mas outras pessoas, como nessa época que aconteceu, que acabamos de ler,
Muitas vezes há o desprezo quando você olha e você considera que aquilo ali é pequeno, é muito simples, aquilo ali não é nada de grandioso. E uma das coisas que nos faz agir assim é exatamente a comparação, como aconteceu aqui nesse caso. Nós temos esse movimento de comparar. Se você vê um casal novo, alguém que já teve um relacionamento antes, você compara. Ah, olha como a nova esposa é diferente da antiga. Olha como o marido antigo era diferente do novo. Às vezes até com filhos fazem isso. Olha como esse filho mais novo é comparado ao filho mais velho. Olha como é essa pessoa, olha como a aparência dela está comparada ao que ela era. Olha como está a vida financeira dessa pessoa comparada ao que era. E muitas vezes essas comparações incessantes, elas nos fazem tão mal. Porque o natural da vida é as coisas irem tomando um formato diferente. É natural que aquele que tem uma quantia em dinheiro, caso esse dinheiro não vá sendo reposto, a tendência é que ele pouco a pouco vá acabando. É natural da vida que alguém que tem uma aparência com uma pele mais esticada, mais lisa, vá se deteriorando com o passar do tempo. Afinal de contas, quem não morre jovem vai envelhecer. Não tem uma terceira opção. Então, é muito comum, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um controle, um limite de comparativos, de comparações. Aqui o povo estava comparando. Poxa, olha o templo como era, majestoso, imponente. Olha isso agora que estão tentando fazer, não chega nem aos pés. Ou seja, eles desprezavam aquilo que os seus olhos estavam vendo. Desprezavam o começo, as pequenas coisas. Mas o texto diz que esses mesmos iriam se alegrar mais para frente. Um texto que logo depois que eu li esse, que me veio à mente também, e que faz muito sentido que nós leiamos juntos, se encontra no livro de Jó, no capítulo 8. O versículo 7 diz o seguinte: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Aqui é um dos amigos de Jó, chamado Bildade, que está falando essa frase, relacionado a tudo que estava acontecendo de desgraça na vida de Jó. Ele perdeu 10 filhos, perdeu saúde, perdeu dinheiro, ele perdeu tudo o que ele tinha de mais importante da sua vida depois do seu temor e da sua fé a Deus. Aqui, esse versículo, ele me ligou diretamente com o que nós acabamos de ler. O seu primeiro estado, ou seja, o seu primeiro momento, aquilo que você viveu na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Aqui nós vemos uma comparação ao contrário. Se no templo nós vimos uma comparação de nossa, mas o anterior era muito melhor do que esse, agora nós vemos o seguinte: aquilo que você viveu vai parecer pequeno comparado ao que você ainda vai viver. As bênçãos que você teve, as coisas boas que você viveu, vão ser pequenas diante daquilo que ainda está por vir na sua vida, que será muito maior e não tem como comparar. Olha a diferença. Mas esses dois textos nos mostram que tanto nós não devemos desprezar as pequenas coisas, os inícios pequenos, porque lá na frente eles vão crescer e nós vamos nos alegrar com eles. E é do pequeno que nós começamos. Eu costumo dizer que para você chegar no 1 milhão, você precisa passar no 1. Para você chegar no 1 milhão de reais, você precisa chegar no 1 real. Para você chegar no número 10, você passa pelo número 1.
Então, assim como nós não devemos desprezar o início das coisas, as pequenas coisas, aqui no livro de Jó nós vemos que muitas vezes o que nós vivemos no passado, aquilo que nós já tivemos, aquilo que nós já experimentamos que foi muito bom, vai ser algo pequeno comparado ao que ainda vai acontecer na nossa vida, que vai ser tão grande e maravilhoso que vai ultrapassar tudo de bom que nós já vivemos. E para finalizar, tem um versículo que é um dos meus versículos preferidos de toda a Bíblia. Quando eu botei aqui na página, ele já estava até marcado de caneta, porque é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que está no livro de Josué. No primeiro capítulo, vai falar o seguinte, no versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou pegar esse versículo, logo no comecinho ele vai falar, esforça-te e tem bom ânimo. Eu reflito muito a respeito das palavras, eu gosto de pesquisar a etimologia das palavras, o significado, de onde que veio essa palavra, ela é a junção de que com o que. No seu original, seja no latim, seja no grego, não importa. Qual que era o sentido? Como que ela chegou até a nossa língua? Para a gente conseguir entender o porquê que determinada palavra é determinada palavra. E eu vira e mexe estou pensando nessa palavra esforça-te, se esforce, esforço, uma pessoa esforçada. E a primeira coisa que me vem na cabeça é esse é a ideia de colocar para fora. Se esforçar é você colocar para fora a força que já existe em você. Você só consegue colocar para fora algo que está dentro. Então, toda vez que eu leio, que eu ouço, que eu falo, essa palavra em suas variantes, esforçar, esforçado, pessoa esforçada, esforça-te, se esforce, me vem isso na cabeça. Esforçar, colocar para fora essa força. E juntamente aqui no versículo, logo depois vai dizer, e tenha bom ânimo. Muitas vezes eu estou desanimada, não dá vontade nem de escovar os dentes. Não dá vontade de tomar banho, não dá vontade de arrumar cabelo, não dá vontade de fazer coisas óbvias e mínimas. E no meu caso, eu sei que isso se intensifica por algumas questões de saúde. Mas até pessoas que não tenham essas mesmas questões de saúde, tem momentos que nós ficamos desanimados. E aqui Deus vai falar para Josué, se esforce e tenha bom ânimo, ou seja, põe essa força para fora e tenha um ânimo bom, não aquele ânimo desanimado, aquele ânimo bom. O ânimo, ele nos impulsiona, é como se fosse um energético da nossa alma, é como se fosse ligar o celular na bateria e ver aquela bateria sendo renovada. Deus deu esse conselho / ordem a Josué. Esforça-te, ou seja, bota para fora. Você só consegue botar para fora o que está dentro. Então Deus está falando para Josué, Josué, tem força dentro de você. Se esforce, bote para fora. Porque é aqui fora que essa força vai construir, que ela vai dar forma às coisas. É aqui fora que você vai ter êxito com a força. Não adianta nós termos força aqui dentro e deixá-la guardada, comprimida, parada aqui dentro. Então, primeira coisa, Deus fala que eu quero chamar a atenção aqui para Josué. Esforça-te, se esforce, ponha para fora essa força que tem dentro de você. E se Deus fala que tem essa força dentro de você, é porque tem. Porque Ele vê o que tem dentro de nós. E Ele vai falar para Josué também, tenha bom ânimo. Se anime. Deus está dizendo, o ânimo ruim, a pessoa desanimada, ela enfraquece. Olha como Deus ele vai ligar esses dois conselhos, essas duas ordens, uma com a outra. Põe a força para fora e tenha um ânimo bom. Porque você pode tentar botar sua força para fora, mas se você estiver desanimado, não vai funcionar.
E você pode até estar muito animado, mas se você não se esforçar, se você não botar a força para fora, também não vai adiantar. Ânimo sozinho não vai criar, não vai construir nada. Então olha como Deus, ele une esses dois elementos que tem tudo a ver com esses dois textos que nós lemos. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, nós vimos que nós não devemos desprezar os primeiros começos, as primeiras coisas, o primeiro início, porque depois nós vamos nos alegrar quando nós vermos que aquilo cresceu. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, vai nos dizer que as coisas que você viveu, o seu primeiro estado, por mais que tenham sido excelentes, vão parecer pequenos comparado ao que você vai viver, as coisas extraordinárias que ainda vai acontecer na sua vida, que ainda vão acontecer na sua vida. E por último, no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus, dentre outras coisas que nós acabamos de ler, vai falar para Josué: se esforce e tenha bom ânimo. Coloque a sua força para fora, porque ela está aí dentro. E tenha bom ânimo. Não se entregue ao desânimo, porque isso vai te enfraquecer. Com essa junção que nós vemos aqui, nós entendemos que nós precisamos sim colocar a nossa força para fora. Nós precisamos lutar para ter um bom ânimo. Momentos de desânimo vão acontecer, mas não podemos ficar estacionados nele. O bom ânimo é o que vai nos ajudar também a usar a nossa força que colocamos para fora. E nós precisamos entender que grandes coisas começam dos pequenos movimentos. Um edifício em Dubai, grandioso, imponente, não começou lá de cima, ele começou na base, no chão. Pequenos movimentos. As pequenas coisas não devem ser desprezadas, elas que vão nos alçar a níveis mais altos. E nós precisamos ver aqui também que por mais que nós tenhamos vivido coisas boas, por mais que nós tenhamos tido situações privilegiadas, por mais que o nosso primeiro estado tenha sido maravilhoso, não fica apegado, agarrado a isso, ao que passou. Porque o que virá na sua vida, vindo de Deus, será sobremaneira, sem comparação, inigualável, maior do que tudo de bom que você já viveu. Eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Eu sinto um grande prazer em compartilhar a palavra de Deus, porque transformou a minha vida, do que eu era, de toda a zona que era a minha vida, para o que tem sido hoje. Não que seja sempre uma calmaria, mas não posso negar que Deus mudou a minha vida para melhor. E eu quero que mude a sua e de outras pessoas também. Então compartilha, curte, assiste os nossos outros vídeos aí no canal, se inscreve aqui no canal para você fazer parte e clica aí nas notificações, no sino, para você receber os nossos próximos vídeos, se Deus permitir. Então a gente se vê lá.